Quero chamar aqui o Betinho então, ele que vai pregar a palavra de Deus, mas antes disso ele vai cantar, preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Betinho. Deus te abençoe, meu irmão. Fica à vontade. Alegria. E assim como o William falava desse amor de Deus, eu quero cantar sobre esse amor de Deus. Esse amor de Deus que nos visita, e quando esse amor nos visita, nós nunca mais somos o mesmo. Certamente você já foi visitado por esse amor, tenho certeza disso. Aliás, deixa eu perguntar, você se lembra quando você foi visitado por esse amor? Celebrando Nossa Senhora hoje, quantas visitas Nossa Senhora recebeu do amor de Deus, né? Mas aquela que mais marcou ela foi aquela que a fez mãe. Tenho certeza que naquele dia o amor de Deus a visitou e ela deixou de ser menina, ela deixou de ser simplesmente mulher, ela passou a ser mãe. Quando o amor de Deus nos visita, nós nunca mais somos o mesmo. O amor de Deus me visitou e nunca mais eu fui o mesmo. O amor de Deus me tocou e descobri o que é ser livre. O amor de Deus me visitou e nunca mais eu fui o mesmo. O amor de Deus me tocou e descobri o que é ser livre. Esse amor tão puro e real, nesse momento de visita, basta abrir seu coração e descobrir o que é ser livre. O amor de Deus me visitou e nunca mais eu fui o mesmo. O amor de Deus me tocou e descobri o que é ser livre. O amor de Deus me visitou e nunca mais eu fui o mesmo. O amor de Deus me tocou e descobri o que é ser livre. Graças a Deus, louvado seja Deus por esse amor maravilhoso, por esse amor que nos liberta, que nos faz novas pessoas. Gente, deixa eu me apresentar aí para quem não me conhece, né? Sou o Betinho de Assis. Cidade de Assis não é meu sobrenome, não, é que eu moro na cidade de Assis. Eu tenho 48 anos, sou muito bem casado, minha esposa se chama Rafaela, nós temos 3 filhas, a Gabriele com 12, a Ana Clara com 11
e a Maria Luísa, que tem 3 aninhos. Eu e minha casa servimos ao Senhor, graças a Deus. Sou missionário desde os 19 anos, pela música e pela pregação. E é uma honra poder estar aqui na TV Evangelizar para anunciar a palavra de Deus a você e a sua família neste domingo. Quero acolher o pessoal que está aqui no auditório, né? Sejam muito bem-vindos. Que alegria poder ter vocês conosco. E acolher você que está em casa. Obrigado por estar nos acompanhando. Obrigado a você que é sócio da TV Evangelizar, a você que também, que ainda não é sócio, mas que também pode se tornar sócio hoje, né? Por que não? Ligar para cá, para pedir oração, mas ligar para cá também para dizer, olha, eu quero ser sócio da TV Evangelizar. Vou falar de novo aqui o telefone, né? O William já falou várias vezes, 41 3221 6060, de novo, 41 3221 6060. Irmãos, o tempo todo nós estamos rezando por você e pela intenção que você tem colocado aqui. Então ligue mesmo, deixe a sua intenção, que nós vamos estar rezando. Daqui a pouquinho tem um momento com a adoração ao Santíssimo, depois às 18 horas vai ter a Santa Missa, e olha, durante o programa estamos rezando e depois continuaremos rezando. Então pega o telefone 41 3221 6060 e liga para cá para pedir oração, tá bem? Mas vamos partilhar a palavra de Deus, e eu vou seguir a ideia da irmã, né, da irmã Valéria, que foi muito legal, pegar Evangelho de São João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, eu vou ler aqui essa passagem inteira, você certamente conhece, mas o texto diz assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Graças a Deus, louvado seja Deus. Veja, o primeiro milagre de Jesus, e pelo pedido da mãe, por intercessão da mãe. Nós vemos aqui Nossa Senhora cuidando de duas famílias, a gente podia até contar 3 já, né? Por que não? A família do noivo, que está ali toda preocupada, também que faltou vinho, né? A família da noiva, que também devia estar agoniada, está faltando vinho, acabou o vinho. Mas a família, esse casal, uma nova família. Veja só, Nossa Senhora, ela cuida das famílias. Pode ser uma família nova que está nascendo agora, Nossa Senhora quer cuidar. Pode ser uma família que já está há tempos aí constituída, Nossa Senhora quer cuidar. Nossa Senhora quer cuidar da sua família. É muito bonito que alguns deixem Nossa Senhora entrar em casa e cuidar da família. E veja, alguns têm até um carinho todo muito especial, assim, de até montar um altarzinho para Nossa Senhora, de montar um altar
de colocar ali um altarzinho, onde que Nossa Senhora está ali, né, na imagem de devoção daquela família, na casa que tem Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, né? Não vai ter briga, né? Porque é a mesma mãe, não importa. E nós temos a nossa devoção por aquela imagem, por aquela história, por aquela Nossa Senhora, que é a mesma, é a mãe de Jesus. E algumas famílias, normalmente é a mãe que faz isso, né? Faz aquele altar, aquilo vira referência para casa, né? A mãe é essa catequista do lar. Eu lembro que desde criança, lá em casa, e olha que nós somos em 6 irmãos, nós aprendemos a amar Nossa Senhora, a respeitar Nossa Senhora, porque minha mãe sempre pôs essa referência, sempre teve um altarzinho em casa, né? Com uma imagenzinha, uma vela, uma cruz, uma Bíblia. E que bonito que é isso, que as famílias se preocupem em ter um espaçozinho, onde que pode estar ali uma imagem bonita de Nossa Senhora, e um espaço que já mostra para as crianças que vão vir, para os filhos, para os netos que chegar, para a visita que chegar, que ali tem um lugar de oração. É até catequético para as crianças, né? Para os filhos, para os netos, porque sabe que naquele espaço é o espaço de oração. E fica mais bonito ainda, fica mais forte isso, se de vez em quando, podia ser de vez em sempre, né, gente? Podia ser de vez em sempre, mas pelo menos de vez em quando, se reúne a família ali, para rezar o terço juntos. Mas já vai ser referência, se mesmo que não tenha esse costume de rezar, de vez em sempre, o terço juntos, pelo menos essa criança, esse filho, esse neto, de vez em quando veja um pai de joelhos em oração, de vez em quando veja uma mãe de joelhos ali em oração, perto daquele altar, e uma imagem de Nossa Senhora, simbolizando, Maria é a rainha desse lar, Maria é a rainha dessa casa. Veja, Nossa Senhora está presente naquele casamento. Fica aqui me perguntando, será que o casal sabia que tinha acabado o vinho? Se o casal não sabia, uma coisa eu tenho certeza, Nossa Senhora já sabia. Nem Jesus sabia que tinha acabado o vinho, Nossa Senhora já sabia. Acho bonito que um dos títulos de Nossa Senhora é Mãe da Providência. Porque a palavra providência significa ver antes, enxergar antes. Nossa Senhora enxerga antes algumas coisas. Às vezes o casal nem percebeu que está faltando alguma coisa, mas se Maria é a rainha desse lar, se Maria tem um trono nesse lar, se Maria tem um espaço concedido nessa casa, muitas coisas ela cuida primeiro do que esse pai de família, do que essa mãe, e até nos surpreende, porque Maria é a mãe da providência. Ela está naquele casamento, ela é convidada para aquele casamento, mas veja a postura de Maria naquele casamento, está numa postura de mãe, não é? Porque é mãe que fica assim, mãe é que se preocupa com o que está faltando. Eu lembro quando eu fui casar, e olha que quando nós casamos, tinha até, a gente conseguiu com muito sacrifício, né? Difícil, demorou para acabar de pagar, mas a gente conseguiu até fazer um bifezinho, gente, teve um buffet, e tinha os garçons para servir, mas eu lembro da minha mãe inquieta, às vezes até conversando com um garçom, com outro, preocupada, mandando meu primo ver se está tudo bem lá na cozinha. Enquanto ela não viu eu e a Rafaela sentar para comer, ela não parou para comer em paz. Mãe é assim, né? Mesmo na festa organizada, ela está para lá e para cá. Nossa Senhora está lá que nem mãe, né? Naquela festa, né? É convidada, mas do coração dela é mãe. Desde que ela disse aquele sim, desde que ela concebeu Jesus no seu ventre, o coração dela dilatou. E ela não consegue estar num lugar sem se sentir mãe.
Está ali, é verdade, é convidada, podia estar relaxada, podia estar sentada, mas ela está que nem mãe. O coração dela se dilatou. Veja, naquele dia que ela recebeu essa graça de tornar-se mãe, ela já não sai, já não caminha quilômetros e quilômetros para chegar até a sua prima Isabel, que morava longe, numa região montanhosa. Gente, ela estava grávida e queria chegar até Isabel para cuidar de Isabel. O coração de Maria realmente se dilatou. Ela quer cuidar, continua querendo cuidar até hoje. É verdade. Não pense que Nossa Senhora é intrometida, que ela não é. Ela espera você dar licença. Ela espera você deixar. Ela tem vontade de ajudar. Ela sinaliza que quer ajudar, mas famílias, casais, pessoa que não dá uma chance para Nossa Senhora, o que ela pode fazer, gente? Fala para mim. Mas aqueles que abrem a porta, aqueles que sinalizam, mãe, cuida de mim. Aqueles que sinalizam, mãe, fica à vontade aqui em casa. Aqueles que sinalizam, mãe, reina aqui na nossa casa, seja rainha do nosso lar, seja rainha dessa situação. Esses até cortam caminho, A festa de ontem sinaliza para nós, de uma forma muito bonita, inúmeros testemunhos de brasileiros que deixaram Nossa Senhora cuidar. Veja só, eu vou sempre lembrar do meu pai e da minha mãe, porque pai e mãe é a principal referência que a gente tem, né? E assim, desde criança, a mãe já nos ensinava, de joelho lá no chão, a rezar Ave Maria. Logo já aprendi a rezar o Salve Rainha. Mesmo porque, na história do meu pai e da minha mãe, eles se conheceram lá na cidade de Agudos, no interior de São Paulo, e eles eram solteiros, avulsos, disponíveis, e começaram a participar de um grupo de jovens, de um movimento da época ali, de final da década de 60, chamado Filhos de Maria. E naquele movimento, Filhos de Maria, meu pai conheceu minha mãe ali, e os dois começaram a namorar na igreja. Que legal, que bacana. Passado alguns anos, graças a Deus, conduzidos por Nossa Senhora, eles se casaram. Algum tempo depois, ficaram grávidos, né? Minha mãe ficou grávida do primogênito. Sou eu o primogênito. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho orgulho da primeira foto que eu tenho de quando eu era criança. Eu tenho pouquíssima foto, gente, mas uma dessas fotos deu no colo da minha mãe, lá na Basílica de Nossa Senhora, nas escadas. Eu era ainda bebezinho, mas o desejo da minha mãe de já me consagrar para Nossa Senhora. Tenho muito orgulho disso, por ser um filho de pais devotos de Nossa Senhora e filhos de Maria. Me consagraram desde pequenininho, aliás, tenho certeza que desde o ventre, e pequenininho mesmo, bebezinho, já me consagraram a Nossa Senhora. Eu não tenho dúvida que se eu estou aqui hoje fazendo essa pregação, e em qualquer lugar que eu tenho ido fazer pregação, eu não tenho dúvida que isso é porque eu sou um consagrado a Nossa Senhora, que tem aberto as portas e que tem me levado a anunciar as palavras do Filho dela. Porque Maria cuida daqueles que a gente dá para cuidar. Maria cuida da situação que nós damos licença para ela cuidar. Ela não cuidou de uma situação que a água se transformou em vinho, porque Deus fez o milagre, porque Jesus fez o milagre. É claro, Nossa Senhora ela não cura, Nossa Senhora ela não liberta, Nossa Senhora ela não faz milagres, Nossa Senhora intercede e o Filho dela faz. Tudo que ela pede, o Filho atende. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, diz: ela é a onipotência suplicante, porque tudo que ela pede, o Filho atende. E quando
eu deixo Nossa Senhora cuidar, quando eu entrego minha família nas mãos de Nossa Senhora, meu filho nas mãos de Nossa Senhora, mesmo que no ventre eu entregue essa criança, esse bebê, esse feto, né? Ela vai cuidar, ela vai interceder, ela vai cuidar dessa casa, dessa família, dessa criança. Num gesto voluntário, ela vai cuidar. Num gesto voluntário, ela vai cuidar. E eu sou missionário desde os 19 anos. E boa parte desse tempo eu vivi em comunidade missionária. Hoje sou casado, hoje eu vivo em casa com a minha esposa e sirvo através do grupo de oração, da renovação carismática. Mas eu já, por 10 anos, vivi em comunidade de vida e aliança. Em 1998 eu era solteiro ainda. E eu vivia em uma comunidade de vida e aliança, na vida missionária. E aconteceu que uma manhã, alguém foi me chamar, eu estava até num atendimento, e a secretária disse: olha, Betinho, é a sua mãe no telefone. Eu pensei, coisa boa não é, coisa boa não é. Gente, desde pequeno, a gente cresceu orientado pela mãe, a rezar muito pelo meu pai, porque o meu pai era caminhoneiro, carreteiro, então a gente rezava mesmo, a gente cresceu intercedendo pelo pai, pedindo que Deus abençoasse e cuidasse dele nessas estradas. E aí, quando eu atendi o telefone, a mãe do outro lado estava nervosa, voz embargada, e ela disse: filho, o teu pai sofreu um acidente. Eu falei: mãe, mas como ele está? Ela disse assim: olha, graças a Deus, ele está bem, ele está no hospital, mas já mandaram uma ambulância para lá, vão trazer ele para casa à tarde. E eu lembro que eu pedi para o superior me dispensar, para que eu pudesse ir para casa recepcionar meu pai, estar com eles naquele momento. E eu cheguei no outro dia, e quando eu cheguei, eu encontrei o pai dando risada, o pai contente. Eu falei: pai, cadê os machucados, né? E ele falou: eu não sofri um arranhão, Beto. Aí nós sentamos ali para ouvir a história, e ele contou que ele estava no interior de São Paulo, numa região assim de serra, e bem de madrugada, caminhoneiro sai cedo para viajar, né? Sai bem cedo para viajar, e bem de madrugada assim, aquela serração, e ele percebeu que ele perdeu o controle da carreta, e tinha um monte de carro na pista, e a carreta ia dar L. Quando ele viu que a carreta ia dar L, ele viu duas cenas. A primeira, ele soltando aquele caminhão na ribanceira, e ele podia morrer. A segunda cena, a carreta dando L e varrendo aqueles carros na pista. Meu pai não pensou duas vezes, ele soltou o caminhão naquela ribanceira. Irmãos, o caminhão acabou. Os bombeiros que chegaram para cortar, para serrar, conversavam do lado de fora e falavam: coitado do motorista, deve ter, meu Deus, não surgiu. E quando ele começou a bater e gritar, que eles ouviram a voz, ele falou: não, é um milagre, como é que o senhor pode estar vivo? Tiraram ele de dentro daquele caminhão, gente, ele não tinha um arranhão. Saiu dali conversando, levaram ele para o hospital para observação, mas naquele maçaroca de ferro, meu pai não tinha um arranhão. Quando chegou no hospital, fizeram todos os exames e já deram alta para ele. E eu disse assim: pai, o que o senhor pensou naquela hora que o senhor soltou o caminhão? Ele olhou para mim, com os olhos lacrimejando, e disse assim: Beto, não dá tempo de nada, a única coisa que deu tempo foi dizer: valei-me minha Nossa Senhora! E Nossa Senhora cuidou dele. Mesmo aí em casa, coloca a mão no seu coração um instante. Você que está aqui também no auditório, põe a mão no seu coração. E talvez você esteja precisando dizer: valei-me minha Nossa Senhora, valei-me minha Nossa Senhora. Por mínima que seja a chance que nós damos para Nossa Senhora, por mínima que seja,
Nossa Senhora cuida de nós, por mínima que seja, por mínima que seja. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, qual é o apuro que você está vivendo, às vezes situações de família, às vezes correndo risco de morte, no hospital, no leito de hospital, aí numa cama de hospital, mas você pode dizer e fazer uma prece dizendo: valei-me minha Nossa Senhora, valei-me minha Nossa Senhora. Em qualquer situação, nas lágrimas, no sofrimento que você está passando, numa enfermidade, num relacionamento que não deu certo, num casamento que não está indo nada bem, na educação desses filhos, você pode dizer aí com muita fé, uma oração pequena, mas dando licença para Nossa Senhora, e dizer: valei-me minha Nossa Senhora, valei-me minha Nossa Senhora. Estava lembrando, olha aqui para mim, pode olhar. Estava lembrando, né, enquanto a irmãzinha contava para nós a história, né, tentando entender aqueles pescadores, né, que também pediram para Nossa Senhora ajudar, porque era uma época que não tinha peixe, era outubro de 1717, e eles recebem, a cidade de Guaratinguetá recebe aquela notícia de que vai passar por ali Dom Pedro com a sua caravana, com a sua comitiva. E, gente, onde que arrumar comida para esse povo? E a riqueza deles era o peixe. Encontrar peixe naquele mês de outubro, que não era a época de peixe. E eles vão com o barco para o rio Paraíba, e conta a história que eles pediram para Nossa Senhora, que eles clamaram a Nossa Senhora, que eles rezaram a Nossa Senhora, que Nossa Senhora intercedesse. E, gente, e joga a rede de um lado, joga a rede no lado, do outro, e nada de peixe. Quase desistindo, eles jogam a rede, o que vem na rede? Uma imagem, só que um pedaço de imagem, porque não tinha cabeça, só estava o corpo na imagem, era a imagem da Imaculada Conceição, mas só o corpo. E mexido com aquilo, eles continuam a pesca, e eles jogam até em outro lugar a rede, puxam, a rede está vazia, não tem nada na rede, começa a tirar daqui, tirar dali, quando não, alguém pega uma cabecinha, quase que passa despercebido. Eles pegam aquela cabecinha, um impressionado olhando para o outro, coloca naquele corpo, encaixa, é milagre. Qual a chance de num rio daquele tamanho, pegar o corpo e depois jogar de novo a rede, com correnteza, e pegar a cabecinha? Eles entenderam que era um milagre. Aí eles começam a jogar a rede novamente, e cada vez que eles jogam a rede, vem peixe, mais peixe, mais peixe, que eles precisam até parar de pescar, senão o barco ia afundar, né? Tamanha graça. Eles pegam aquela imagem, levaram, um dos pescadores levou para casa, e fez um altar para a imagem, né? Por isso que eu te falo, faz um altar lá na tua casa. Fez um altar para aquela imagem, por 15 anos ficou ali. Só no ano de 1745 é que construíram uma capelinha para Nossa Senhora Aparecida. Mas era tanta gente que ia naquela capelinha, tanta gente que ia naquela capelinha, que no ano de 1888 eles criaram a Basílica, que nós conhecemos hoje como Basílica Velha, mas continuou indo muita gente. E não demorou muito, irmãos, para que a Basílica Velha ficasse pequena para tanta gente que ia, Então, 100 anos depois, praticamente, ano de 1980, alguns de vocês vão se lembrar, São João Paulo II até celebrou aquela missa, no ano de 1980, aí foi para a maior basílica do mundo dedicada a Nossa Senhora, santuário atual de Nossa Senhora Aparecida. Sabe,
Eu não sei o que você está passando na sua vida financeira, na sua vida profissional. Aqueles pescadores estavam passando sufoco. Eu quero que você faça uma prece aí em casa, aqui na igreja também, aqui no santuário também. Faça uma prece aí em casa, pela sua situação profissional, pela sua situação financeira, pedindo a Nossa Senhora que olhe para essa situação. Ela é a onipotência suplicante, ela é a mãe da providência. Diga comigo: valei-me, minha Nossa Senhora, na minha situação financeira, na minha situação profissional. Você que é empresário, você que é microempresário, você que de alguma forma gera empregos, diga aí com muita fé: valei-me, minha Nossa Senhora. E nós rezamos por essas pessoas. Amém? Deixa eu contar mais um milagre, posso? Olha aqui para mim, contar mais um milagre, daquela época ainda, porque acorrem a Nossa Senhora ainda hoje, acorrem a Nossa Senhora muita gente de todas as classes sociais. Ali vai os pobres, mas ali vai os ricos também. Ali vai o empregado, mas ali vai o patrão também. E até pessoas de altas classes. Uma das maiores devotas históricas de Nossa Senhora Aparecida é a princesa Isabel. Está na história do Brasil. A princesa Isabel, que ela não conseguia ter filhos. Ela até ficava grávida, mas ela sofreu sofreu assim vários abortos, sabe? Sofreu vários abortos. Um deles que até completou assim os 9 meses, mas ela sofreu esse aborto. Aliás, ela completou os 9 meses, mas a menina nasceu morta. Uma criança nasceu morta, e era uma menina. E na verdade o sonho dela e do príncipe é que eles pudessem ter um menino, porque afinal de contas era da descendência deles que viria o rei do Brasil. E ela não conseguia engravidar, aliás, conseguia engravidar, mas perdia. Então ela faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, faz uma intenção para Nossa Senhora Aparecida. E aí, graças a Deus, milagrosamente, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ela conseguiu. Ela não foi mãe de um, viu gente? Não foi mãe de um, ela foi mãe de 3. Um deles, chamado Pedro, foi rei do Brasil. E aconteceu que no dia 6 de novembro de 1884, porque a família real ia deixar o Brasil para aquela época, né? Ia embora. Então ela juntou joias preciosas, e com um coração grato, mandou presentear Nossa Senhora de Aparecida com aquelas joias, para que pudesse fazer uma coroa para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, fazer uma coroa, porque ela disse o seguinte: o Brasil não terá mais imperatriz, mas o Brasil sempre terá a sua rainha. O Brasil sempre terá uma rainha, que é a Nossa Senhora Aparecida, rainha do Brasil. Até hoje essa coroa que foi dada pela princesa Isabel é a coroa que adorna a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Rainha porque serve, porque Nossa Senhora fez esse reinado, esse mérito de reinado, a partir de sua generosidade e de seu sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dito em Marcos capítulo 10, versículo 43: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser reinar, que sirva. Quem serve, reina. Maria é rainha porque é a serva. Eis aqui a serva do Senhor. E ela não parou de servir
Nós a chamamos de rainha e ela continua servindo com seu amor, servindo com sua bondade, servindo principalmente com sua intercessão, intercedendo por nós, intercedendo pelas nossas famílias. Talvez seja por isso que lá em casa quem manda é a mãe, né? Porque quem serve reina. Mãe é a primeira que levanta, a última que vai dormir, né? Mãe às vezes comendo de pé para o filho comer sentado. É um traço de Maria, Deus deixou para essas mães. Maria é mãe. E as mulheres aprendem, as mães aprendem a ser mais mãe, imitando a Maria, servindo para reinar. É claro que esse exemplo não é só para mãe. Eu, como pai, preciso aprender a servir para reinar. Abraça seu coração. Feche os olhos. Vamos conversar com Nossa Senhora. E aprender disso. Servir para reinar. Nesse coração generoso. Nesse coração que intercede por quem pede. Ela que nos ensina a amar e a se sacrificar por amor a uma família. Talvez quem mais pareça com ela em casa é a mãe mesmo, né? Mãe que reina por servir. Lembra da sua mãe aí? Eu lembrei da minha, lembra da sua. Faz uma prece por ela. Mãezinha querida, te pedimos que a senhora possa interceder pelas nossas famílias. Que a senhora, que é a rainha do lar, reze, interceda pelos nossos lares, pela nossa família. Nós te pedimos, mãezinha. Até vou chegar perto da imagem de Nossa Senhora para cantar essa canção. Nessas entranhas tecido, nesse seio cresci, doce dela do Pai, nesse ser fui composto, nesse ventre gerado, nesse seio amamentado, nesse braço acolhido, por esses lábios beijados. És minha mãe, estrela que Deus me deu, mais bela flor colhida no jardim de Deus. E para mim e para os seus um lindo dom. És minha mãe, estrela que Deus me deu, mais bela flor colhida no jardim de Deus. E para mim e para os seus um lindo dom, de teu lar a rainha, só amor a servir, sendo noite ou dia, és presença pros seus, sua fé a riqueza, e para sempre herdamos, de ser filhos de Deus, e também de Maria. És minha mãe, estrela que
Deus me deu, mais bela flor, colhida no jardim de Deus. E pra mim e pros seus, um lindo dom. És minha mãe, estrela que Deus me deu, mais bela flor, colhida no jardim de Deus. E pra mim e pros seus, um lindo dom. Estende a mão para Nossa Senhora e diga: benção, mãe, benção, mãe de Deus. Diga comigo: valei-me, minha Nossa Senhora, valei-me, minha Nossa Senhora. Mãezinha, nós te consagramos nossa vida, nossas famílias. Seja a rainha do nosso lar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.